Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois de cada relato, eu e a Márcia, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar a história, trazendo reflexões sobre decisões, comportamentos e aprendizados atrás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio da Samantha Dutra. Espero que vocês gostem. Meu nome é Samantha Dutra, eu conheço a Sandrinha há muitos anos, a gente está junto há 20 anos. E acho que assim, a gente tem muitas histórias, eu separei algumas aqui para trazer sobre ela, sobre as nossas experiências, os nossos aprendizados juntas. E importante comentar, né, até para dar um dado de contexto, essas histórias, elas na verdade aconteceram há 10 anos. Então, foi antes da pandemia, né, onde a gente tinha uma outra vida. Mas também é importante ressaltar que naquela época a gente tinha os mesmos valores de hoje, né? Só que Sandra sempre esteve na vanguarda de muita coisa. Então, assim, né, hoje a gente sabe, né, que o olhar para o indivíduo, né, ele é mais do que presente, né, nas empresas, nas nossas vidas, né? E eu acho que assim, a minha história com a Sandrinha, né, as histórias que eu vou trazer, que aconteceram há 10 anos, trazem um pouco da vanguarda, né, de quem é a Sandra, né, dos valores que ela já praticava e de como ela é, de que faziam todo sentido naquela época e também para agora, né, o depois da pandemia, né, que nós, na verdade, a gente tem que se reinventar como ser humano para poder ultrapassar tantos desafios que a gente já teve. Então, acho que assim, queria comentar um pouco sobre Sandra, minha amiga, minha parceira de muitos anos, e até assim, né, não quero nem me emocionar muito, não entrar muito no coração, né, para não trazer aqui tanto calor, né, humano, mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, é de muito coração, né, de muita parceria, né, que a gente passou juntas. Então, assim, acho que tem uma coisa que vem da Sandra, né, que ela é, e aí vou dividir Sandra em dimensões, né, que valem tanto para antes, agora, no futuro, e que são qualidades importantes, né, para a gente apreciar mesmo, né, de quem é a Sandrinha. Ela é uma ótima comunicadora. Então, assim, o que é ótima comunicadora? Ela, na verdade, assim, ela não é uma pessoa que tem receio, não tem medo de falar o que ela pensa, muito baseada nos valores, né, de muito prestígio, né, que ela tem com esses valores. Então, assim, acho que a comunicação dela é uma comunicação que não é de confronto, né, mas é uma comunicação clara, pautada em valores reais e de lições de vidas que ela teve durante toda a vida, né? Então, assim, quando naquela época, né, ela comunicava algo para gestores difíceis, né, ela tinha sempre muito êxito, porque realmente, né, ela trazia a realidade, né, sem realmente medo de trazer aquela realidade e conseguindo o que a gente queria naquele momento, né, nos projetos, nos desafios. Então, assim, acho que o que eu quero trazer, né, dessa ótima comunicadora é o ímpeto, né, de Sandra, né, tá à frente do seu tempo, de falar realmente o que pensa e de levar muita gente, porque com isso ela tomava muitas decisões que faziam muito sentido, né, e eu pude aprender muito com isso, né. Acho que uma outra coisa importante de Sandrinha, né, ela sempre se mostrou vulnerável nas horas que eram necessárias, né, e acho que a vulnerabilidade, né, tem muito a ver com quem ela é, né, de novo, né, dos valores, mas de novo, né, não tinha medo de falar que não estava bem, não tinha medo de falar para um líder, olha, hoje eu não estou bem, amanhã a gente fala, né, e isso, nossa, naquela época, antes da pandemia, né, é importante frisar, não era muito comum, né, hoje a gente teve que se reinventar e realmente trazer, né, o que é o tema vulnerabilidade para as empresas, né, e naquela época eu lembro, a Sandrinha era dela, né, tô bem, não tô bem, eu sou assim, não sou assim, tenho meus defeitos sim, também tenho minhas qualidades. Então, assim, era fácil, né, se movimentar nesse cenário, porque ela era dessa forma e ela trouxe isso, né, e acho que não era muito comum, né. Ela era uma pessoa única, talvez, né, naquele momento, né. Acho que um terceiro ponto para ressaltar é que Sandrinha liderava para muitos, né. Sandrinha sempre via o diferente como uma virtude. Então, não quero nem, de novo, né, me emocionar muito, mas assim, dos mais pequenos defeitos, as mais melhorias que a gente pudesse ter, né, acho que Sandrinha trazia pra gente um olhar único, né,
de fazer o melhor com o que as pessoas têm de melhor, né? Então a gente fez projetos incríveis, com pessoas muito diferentes, mas que somaram muito, né? O que a gente conseguiu fazer como empresa, né? Então assim, acho que esse olhar diferente também trouxe um tom importante. Então assim, tudo isso sobre Sandrinha para poder trazer um pouco do que a gente viveu, né? Acho que eu dividiria aqui em três dimensões. Acho que assim, há 10 anos atrás, mais ou menos, né? A gente teve muitos projetos e a Sandra foi minha líder por muitos deles. Então, assim, eu lembro que a gente passou num projeto e a gente foi implementar um novo modelo de recursos humanos naquela época, né? Dividido em centro de especialista, atendimento único, né? HR partner, enfim, era um modelo revolucionário na época, né? Para as empresas que estavam aqui no Brasil. E a gente tinha um cliente muito difícil. E aí eu cheguei um dia pra Sandrinha e falei assim, olha Sandrinha, a gente estava no banheiro se maquiando, eu falei assim, eu vou te cantar uma música para você nunca mais esquecer. E a música da época era assim, não me deixe só, que eu tenho medo de escuro. E na verdade a gente estava falando sobre o projeto, né? No fundo assim, ó, fica aqui comigo, vamos junto, porque assim, tá muito difícil, né? E a gente cantou essa música junta várias vezes, porque ninguém sabia, né? Era quase que um segredo, né? Mas virou um jingle do projeto, porque realmente, né? Ó, tamo junto, ninguém se larga e vamos fazer o projeto terminar até o final. Acho que tem um segundo momento, né? Importante, que foi quando eu estava com a Sandra num projeto para implementar vários módulos, né? De um sistema que a gente tem, né? Uma plataforma que a gente tem. E o nosso cliente, na verdade, não era o nosso problema, na verdade, não era necessariamente o cliente, era o cliente interno, né? E a gente tinha uma líder de projeto muito difícil, né? E naquele momento, né, acho que traz aquele tema que eu comecei a falar no começo da entrevista, que é assim, o quanto a Sandra tem uma comunicação efetiva, né? Ela, com o olhar dela, né, de trazer, né, um storytelling, falar das pessoas, né, e conectar as pessoas, ela conseguiu trazer para essa cliente interna muito do que a gente estava precisando como projeto, né, para um olhar de cada um, os limites de cada um, que a gente trabalhou muito durante 2 anos e a gente foi muito desafiado, entregamos o projeto tudo certo, mas assim, acho que com Sandra e esse olhar dela, né, de indivíduo, de realmente, né, enaltecer o que é melhor do outro, né, eu acho que trouxe para o projeto uma leveza muito grande junto a essa cliente interna. Acho que é isso, muitas histórias para contar e agradecida por estar aqui para falar super da nossa amizade, da nossa parceria, sobre Sandra, sobre as conquistas, os desafios, os perrengues, enfim, tem de tudo, mas sempre com muito amor, né, e com muita saudade também. Bom, dentro dos bastidores da liderança, a gente está trazendo vídeos para vocês e aqui um vídeo que a gente vai comentar e reagir é o vídeo da Samantha Dutra. A Samantha Dutra é uma profissional incrível, uma mulher muito forte, trabalhei com ela muitos anos e ela trouxe aí a nossa história, como vocês viram no vídeo. E aqui a gente estava observando, eu e a Márcia, conversando sobre o vídeo dela, emocionante, diga-se de passagem, o depoimento. E isso é lindo, né? Porque a gente tem que mostrar a nossa emoção. Mas a Samantha trouxe 3 pontos aqui muito importantes na postura do líder, né? Que foi a comunicação, né, Márcia? A vulnerabilidade e a diferença como virtude no seu comportamento no dia a dia. E aí eu queria fazer aqui, Márcia, uma provocação com você. A gente fala muito que o líder não precisa ser carismático, ele não precisa ter o dom, ele não precisa ser ator americano que fala para todo mundo, né? Aquela coisa de discurso motivador. Mas sim, ele precisa ter muita clareza na comunicação com o outro, principalmente para passar a expectativa, para passar o que ele pensa, mas a comunicação não é simplesmente passar. Ela tem aí uma exigência técnica para que ela seja eficiente, né, Márcia? É uma questão muito de se envolver. Quando a gente traz o tema comunicação, eu tenho como mestra Vânia Bueno, maravilhosa. Eu acho que é a melhor pessoa que fala sobre isso. E ela simplifica, né, essa questão. E ela diz sempre assim: somos comunicação. Então, não só para transmissão e recepção de mensagens, mas para tudo na vida.
Eu acho que é a melhor forma de reunir isso, né? Porque quando a gente traz o comunicar envolve interação, envolve empatia, envolve você pensar estratégias para fazer aquilo, para realmente chegar ao objetivo. E em diferentes ambientes, em diferentes contextos, a gente comunica e recebe, né, o tempo inteiro. Então, uma troca muito importante. Exato. E bem lembrada, Vânia Bueno, ela traz inclusive que a comunicação é uma escuta ativa. Olha só que engraçado. A comunicação não é simplesmente você falar o que você quer, é você escutar ativamente para entender o ponto de vista do outro, entender as necessidades do outro, para que então você possa estabelecer esse processo, né, Márcia? Só a partir disso, né, que acontece a conexão. Você só se conecta com o outro quando você consegue ser empático às situações, aos sentimentos, aos pensamentos desse outro. Exatamente. E eu queria trazer também na comunicação a questão cultural. A gente, né, lida com diversas pessoas com histórias diferentes, realidades, culturas, criações diferentes. Se a gente, nesse processo de comunicação, não apenas o líder, mas principalmente o líder, não foca no seu objetivo de passar a mensagem, que ali o objetivo é a conexão. Esse deveria ser o objetivo do líder, né? E passar a mensagem, entender se o outro captou a sua mensagem, você tem que adequar o seu vocabulário. Você tem que falar de forma clara e objetiva e checar se o outro está entendendo. Parece técnico demais, mas na verdade é uma dança. São as estratégias São as necessárias. estratégias, é uma dança a dois, como se fosse uma dança de salão. Então, eu vejo que uma das principais competências da liderança é a comunicação. Quando esse profissional não se comunica direito, geralmente ele também, como pessoa, não se comunica direito, porque profissional e pessoa são uma só, mas eu observo e percebo que muitos dos líderes que eu admiro, que vejo que têm um bom papel, têm uma comunicação clara, assertiva, porque o prolixo também ele perde o foco quando está interagindo, e muito, muito, muito genuína nas palavras que ele está usando, né? E sem florear também, porque às vezes coloca termos em inglês demais ou gírias demais, e aí você perde essa conexão com o outro. É o poder de você atrair ou repelir, É, né, as exato. pessoas. É, Isso é muito interessante, é muito forte, né? A exato. comunicação é muito forte. É a base É a de base. toda e qualquer relação humana. Exatamente. A gente até fala muito, falando de educação infantil, vai puxando, né, o fio da meada, que quando a gente tem crianças lá no jardim de infância que eventualmente morde o amiguinho, né? A gente fala muito que essa criança às vezes não sabe comunicar o que ela está sentindo. Então, para vocês verem o poder da comunicação. Então, você saber comunicar, expressar não só seus pensamentos, mas os seus sentimentos, deveria ser uma virtude de todo adulto, mas não necessariamente. Então, você precisa investir, sim, em se comunicar, em interagir com o outro para que isso seja eficaz. Perfeito. O outro ponto que a Samantha trouxe no vídeo, né, Márcia, foi a vulnerabilidade. E aí, vulnerabilidade se tornou uma palavra riquíssima com a Brené Brown, que é a pessoa referência no assunto e que inspirou todos nós, desmistificando que o líder deveria ser o super-herói ou Mulher Maravilha, né? Que a gente sempre achou. Eu também teve uma época que eu achava que eu tinha que ser. Eu não podia dizer que eu não sabia, eu não podia demonstrar fraqueza, eu não podia demonstrar insegurança. E isso era muito pesado. E quando eu fui aprendendo, me soltando, confiando no meu time, como pessoas que gostavam de mim, que eu podia contar, eu começava a me abrir mais. E a Samantha trouxe o tema vulnerabilidade no depoimento dela. E a gente vê muito, né, esse peso que o líder carrega, que ele deveria deixar de lado, e que, na verdade, a vulnerabilidade ela é mais do que um comportamento, ela é uma ferramenta de aproximação. Exato. Se você enxerga o outro como diferente, como melhor, como superior, como não também experienciador de situações difíceis, de dores,
você não cria conexão, você não se aproxima, enfim. E aí, quando a gente fala de relação humana, ela não é fortalecida. Então, você acaba também afastando as pessoas de você. Opa, ele é super, ele é melhor, ele não vai me entender, ele nunca passou por isso, ele não tem noção do que é. Exatamente, essa proximidade e principalmente, além de aproximar, ela inspira, porque você vê que o outro é igual a você, é humano igual a você, tem dores como você e principalmente que ele trilhou um caminho, aí ele se torna um modelo de sucesso, de alguém que também sentiu dor, que passou dificuldade e pode sim ser um exemplo. Porque às vezes também, não sei você, Márcia, a gente olha para pessoas tão grandiosas, tão dentro de uma imagem poderosa, que eu falo assim: eu nunca vou ser igual àquele profissional. Eu nunca vou ser igual àquela líder, ou aquele líder que é tão perfeito. E aí isso afasta e também coloca um estigma de que Exato. é muito difícil se tornar alguém bom profissionalmente, não é isso? E aí quando você, enquanto líder, abre a sua história, compartilha as suas vivências, essa coisa vai se quebrando e a gente vai mais livre também para acessar esse líder. Eu acho que essa coisa ali também de: "Opa, não é tão distante assim, não é tão diferente de mim". Exatamente. E o terceiro tópico que a Samantha trouxe, muito envolvente ali no depoimento dela, foi a diferença como virtude, né. Então ela trouxe que a valorização da diferença, ou seja, o diferente era bom. E esse tema é bem polêmico, principalmente nos dias atuais, quando a gente vê todo esse movimento dos Estados Unidos, né, liderado pelo Trump, de trazer a questão da diversidade. Não dá para falar de diferença sem falar de diversidade. Diversidade é a diferença de modelo mental, é você ter diversidade de comportamento, de forma de pensar. E a diferença, ela é complementar quando você sabe usá-la. Uma característica do ser humano é buscar sempre os iguais. É um viés de afinidade que a gente pode chamar. Então, o viés é quando a gente tem um julgamento anterior, um pré-julgamento, e a partir desse julgamento, um afastamento das pessoas. O viés de afinidade é um comportamento natural de todo ser humano por uma questão de sobrevivência, onde a gente busca o igual para se agrupar e se fortalecer. Até porque na época paleolítica, né? Se a gente ficasse sozinho, a gente era morto, ou seja, a gente estava mais exposto aos perigos do mundo naquela época. Então, se agrupar, viver em bando é uma necessidade do ser humano. Mas o viés de afinidade faz com que eu busque as pessoas iguais. E isso me afasta de competências importantes, que é aprender. Porque quando eu estou com os iguais, eu não aprendo. Porque ele é igual, o que ele vai me ensinar de diferente? Quando eu estou com o diferente, eu vejo as cores de outra forma, eu vejo as formas alteradas ou tenho novos pontos de vista. Então, a diferença per si, ela traz essa provocação de você aprender algo diferente, de você aprender algo novo, de você questionar o que você já tem de conteúdo. Então, além disso, de te fazer crescer, ela te complementa. Porque isso é algo que você não tem, como eu e você, principalmente, né? A gente vai se ajudando a ser melhor, né. Exato. Então, a gente abre horizontes, a verdade é essa. Amplia o olhar, cria novas oportunidades, consegue ver, possibilidades onde uma pessoa todo o grupo igual não é possível. Então, eu É, acho que essa é a grande sacada, é a grande jogada de você viver a diversidade. É a oportunidade que você tem de criar uma coisa melhor, que atenda, que faça sentido para diferentes percepções, para diferentes formas de ver, de agir, de se comportar, né. A gente roda, roda, roda e cai no comportamento, porque nós somos humanos. E ser humano é comportamento o tempo inteiro. exato. E sem deixar de frisar aqui a importância da diversidade, se as empresas querem inovação, se as empresas querem criatividade, disrupção, com pessoas iguais não vai acontecer. A gente precisa desse olhar diferente para questionar algo que já está bom para ficar melhor ainda.
Então, é o único caminho que a gente pode fazer para poder promover esse crescimento das pessoas e das empresas. Então, sim, a diferença é uma virtude. E aqui eu lembro muito na história da Samantha, quando a gente conviveu, trabalhou, ela é uma pessoa muito mais centrada, focada, analítica, como você. E eu sou uma pessoa muito mais impulsiva, falante, de fazer as coisas. E como que eu me sentia segura com a Samantha ao meu lado. E provavelmente ela também segura quando eu estava ao lado dela, porque a gente tinha esse olhar e essa atuação complementar. E aí, o interessante, quando você se sente seguro, porque tem o outro com um olhar para uma coisa diferente do seu, você consegue focar mais e fazer melhor o que você sabe fazer. Exato, exato. É lógico, né? Mas, de novo, como seres humanos, às vezes a gente teme o diferente. E aí, Narciso acha feio que não é espelho Mas e a gente mantém. teme exatamente por falta de conhecimento, É, falta de conhecimento. de vivência, né? A partir do momento em que a gente consegue entender, compreender, vivenciar, a gente conhece e não quer mudar mais, não quer outra coisa. É. Muito lindo o vídeo da Samantha. Samantha linda, querida. Nossa, sou apaixonada. Obrigada por compartilhar essa sua história, nossa história, esse depoimento e trazer para a gente essa reflexão dos bastidores da liderança de 3 importantes comportamentos ou competências, ou como a gente quiser chamar. Mas vamos chamar de ingredientes aí que qualquer um de nós pode investir. Eu posso. Ah, e tem esse detalhe. Mesmo tendo uma comunicação boa, eu continuo investindo na minha comunicação. Desde entender como eu tenho que colocar as palavras até em tratamento fonoaudiólogo, para que eu possa colocar melhor e expressar melhor a oratória, digamos assim. Então, a gente pode e deve continuar se desenvolvendo ao longo da vida, né? O lifelong learning, até morrer. E é isso que nos torna cada vez melhor.